Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, que diz assim: Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor, por essa sessão, Senhor, por esse bloco das Escrituras, começado na semana passada pelo nosso irmão Almir, e que nós concluiremos hoje, que trata sobre como o Evangelho, Pai, afeta as nossas relações mais comuns, mais naturais. Diferente do que muita gente pensa, a fé cristã, o Evangelho aplicado na vida da igreja, não está resumido, confinado ao campo da abstração, ao campo das ideias, ou dentro de um contexto de experiências místicas apenas. Mas, como eu tenho dito nesta igreja algumas vezes, o Evangelho que salva a alma também muda a vida, Senhor. E nós queremos esta manhã suplicá-lo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que mais uma vez nós compreendamos como este Evangelho se aplica, se integra, se envolve, se mistura com a vida que nós estamos vivendo aqui agora. Não existe outro caminho, não existe outra fórmula, não existe outro método. O Senhor nos salva e decidiu nos salvar pela loucura da pregação. E é assim que o Senhor continua fazendo com as nossas casas, com as nossas vidas, com as nossas famílias. Então, para o louvor de sua glória, que sua palavra esta manhã cumpra o seu papel e edifique a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Queridos, como eu disse aqui na oração, falei isso na oração, né? Nós estamos diante de um bloco das Escrituras extremamente significativo, muito importante, se nós considerarmos que todo cristão tem um dever moral para com o próprio Deus quando assume um compromisso com Ele. Dever este que deve nortear a nossa vida, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos comportamos. E você que está caminhando com a gente aqui desde o início da exposição desta carta, você lembra que tudo começou com o Evangelho, com grande plano de Deus de reconciliar um povo consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, mas não só este povo, como também todas as coisas. Capítulo 1, 2 e 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vimos que esse é o desejo de Deus, trazer reconciliação para toda a criação, para toda a humanidade, a partir da obra consumada na pessoa do seu Filho.
E aí, ao passo que Deus está reconciliando todas as coisas, também é do interesse de Deus que este povo já reconciliado, crente, o crente, se comporte e viva de acordo com esta reconciliação. Que este crente se comporte e viva de acordo com esta salvação que lhe alcançou. É isso que nós estamos vendo ao longo de toda essa carta. Deus tem um plano para a salvação de um povo, e por salvação nós estamos usando muitas vezes o termo reconciliação. Ele não apenas está salvando um povo, mas está reconciliando todas as coisas que foram afetadas pelo pecado com ele mesmo. Mas é neste povo, é na igreja, que essa reconciliação, essa restauração fica mais evidente. E para que essa reconciliação seja testemunhada de maneira pública, ele também nos chama para esta vida prática que reflete esta salvação, esta reconciliação, a partir do capítulo 4. Nós vimos que Deus, de uma maneira muito clara, e também na fala do apóstolo Paulo, muito organizada, dá uma direção para que esta vida compatível com a salvação, com a reconciliação, alcance concretude. Ele dá uma direção. E qual é a direção, Wesley? Primeiro, esse povo, a igreja de Jesus, reconciliada com Deus por meio de Cristo, deve demonstrar reconciliação no meio dela mesma, ou no meio dele mesmo. De modo que ele nos chama no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, para nós preservarmos a unidade promovida pelo Espírito. Nós vimos isso. Então a primeira coisa que ele pede para nós é: preservem a unidade. Vocês estavam longe, estavam perdidos, estavam marginalizados. Eu trouxe vocês de volta para mim por meio de Cristo, os ressuscitei, os salvei, os reconciliei e coloquei vocês todos dentro da minha família. Então que isto fique evidente na unidade de vocês. Amém? Além da unidade, como um primeiro passo para essa vida compatível com a grande salvação que nos alcançou, ele também pede para que este povo cresça, amadureça, desenvolva. E no capítulo 4, versículo 7 até o versículo 16, ele vai falar sobre isso, que nós fomos chamados para reconciliação, para salvação eterna. Essa é a vocação da igreja, e que essa salvação deve ser revelada em unidade, mas também em progresso, em evolução, em maturidade. O corpo de Cristo deve evoluir e progredir naturalmente, de modo que isso revele a obra bendita que Ele está aplicando sobre as nossas vidas. E por último, e esse é o final da carta mesmo, ele fala que essa igreja, esse povo reconciliado e salvo, não deve ser apenas unido, não deve ser apenas um povo que busca maturidade, evolução e progresso, mas também deve ser um povo santo, um povo puro, um povo que reflita o caráter de Deus na maneira como vive. E aí é como nós estamos olhando. Ouvimos um pouquinho comigo aqui, preguei a primeira parte desse grande bloco do chamado à santidade. Depois nosso irmão Alex pregou outra parte deste grande bloco do chamado à santidade. Agora redobre a sua atenção. E o Alex contou para nós qual é o método de Deus para a igreja, para que nós consigamos ser santos, do jeito que Ele nos chamou para ser. Lá no capítulo 5, versículo 18, Paulo diz que nós não deveríamos nos embriagarmos com vinho onde há dissolução, contenda, briga e problema, mas que nós deveríamos ser cheios do Espírito Santo, a fim de que nós consigamos viver a vida santa exigida no Evangelho para toda a igreja de Deus. Então está vendo como é que é tudo bem
organizado, bem estruturado. Deus nos salva grandiosamente, nos reconcilia com Ele mesmo, pede que nós sejamos unidos, porque essa reconciliação é vista na unidade da igreja. Não adianta dizer que sou reconciliado com Deus se não tenho comunhão com meu irmão. Ele diz que uma vez unidos como um corpo bem ajustado, nós devemos crescer, evoluir, progredir, porque não dá para viver na infantilidade para sempre. E agora ele pede que nós sejamos santos e diz: vocês vão ser santos quando vocês se encherem do Espírito de Deus. Aí do nada entra uma pregação da semana passada, né? Falando sobre como a esposa deve se comportar no casamento, como o marido deve se comportar no casamento, e você deve estar se perguntando agora: Wesley, o que tem a ver esse negócio de papel masculino, papel feminino dentro de casa com a santidade que nos é exigida? É o momento de eu dizer algo para vocês aqui, explicar um pouco da estrutura da carta. Na verdade, não é só sobre se encher do Espírito Santo, mas o apóstolo Paulo vai colocar esse bloco das nossas relações interpessoais, marido, esposa, esposa, marido. O que eu vou trabalhar com vocês hoje, pregar hoje, filhos e pais, pais e filhos, chefes, empregados e patrões. Ele coloca tudo isso como o recheio do biscoito, ou a carne do hambúrguer. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você lê o texto corrido, você vai ver que onde o Alex parou, Paulo diz assim, ó: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Está lá, ó. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas olha onde está o outro pão do hambúrguer. Põe para a gente capítulo 6, versículo 10. O outro pão do hambúrguer. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele vai falar da mesma coisa que já falou em outros termos. O que é esse sanduíche aqui, onde ele começa dizendo enchei-vos do Espírito, e ele termina dizendo revesti-vos do Senhor e da força do seu poder, e no meio ele coloca as relações interpessoais. O nome disso é batalha espiritual. Amém? Então, a relação que a esposa tem com o marido, que o marido tem com a esposa, que o filho tem com o pai, que o pai tem com o filho, que o patrão tem com o empregado e o empregado tem com o patrão, nada mais é do que o campo de batalha. Então, este bloco das Escrituras, que chama o crente à santidade e à pureza moral, se desdobra no campo de batalha da vida ordinária, da vida comum. Então, eu quero dizer para vocês que tem dois aspectos aqui muito significativos da batalha espiritual. Semana que vem eu vou falar do capítulo 6, versículo 10 em diante, mas o Alex começa com a parte onde nós lutamos contra a carne. A carne. De novo, não vos embriagueis com o vinho. O que é embriaguez? O que é encher a cara? Senão dá vazão aos desejos da carne. O vinho ou a embriaguez nada mais simboliza do que esse excesso de alegria, onde nós, querendo nos livrar da realidade, do mundo real, entregando as nossas faculdades mentais à embriaguez propriamente dito, né, nós nos submetemos a esse estado, onde a gente ri, né? Eu já fui do boteco, irmão. Depois da segunda cerveja, tu fica gritando no ouvido do cara que está do teu lado. Fica gritando, um cuspindo na cara do outro. Aquela coisa, te considero pra caramba. Nunca te falei isso, mas... Então você se entrega a essa sensação de alegria promovida pelo vinho, e isso porque você decidiu entregar o controle das suas faculdades mentais por esse momento de prazer. A embriaguez nada mais é do que um momento de prazer, onde nós nos privamos de andarmos conscientes. Então, naquela época, era muito comum que as pessoas
demonstrassem a falta de autocontrole, de domínio próprio, justamente quando enchiam a cara. É assim que a gente olha para esse texto. Quando Paulo diz, não encham a cara, Paulo está dizendo, dá uma travada nos desejos, nas vontades, no apetite carnal. Essa é a primeira parte de batalha espiritual. Batalha espiritual não é, em primeiro lugar, contra Satanás, seus demônios, a macumbeira da sua rua, o feiticeiro que te ameaçou. Antes de tudo, batalha espiritual começa quando eu digo não para um copo de vinho. Entende o que eu estou falando aqui? Está claro isso? Batalha espiritual começa quando eu digo não para aquilo que vai me promover prazer, em função de, por meio deste prazer, não pecar contra o Senhor. Não pecar contra o Senhor. Aí depois entra, capítulo 6, versículo 10, vamos ver semana que vem, principado, potestade, nem carne, nem sangue. Mas o primeiro problema é o copo de vinho. O primeiro problema é o site ilícito. O primeiro problema é o cartão de crédito. O primeiro problema é a satisfação pessoal. E Paulo diz para a gente, se encham do Espírito ao invés de se entregarem aos prazeres da carne, ao copo do vinho. Copo não, porque para embriaguez eu acho que é uma garrafa. Não se entreguem à garrafa do vinho. E ele vai explicar ou ilustrar de maneira prática o que uma pessoa que, ao invés de se entregar ao vinho ou à embriaguez, ou o prazer momentâneo, ao invés de fazer isso, cheia do Espírito Santo, ele vai ilustrar como isso funciona na prática, ou como essa pessoa vive. E é por isso que ele vai falar sobre a vida da esposa e do marido. Então, o campo de batalha, na batalha espiritual, não é um culto de marcha e de peleja. O campo espiritual, da batalha espiritual, não é uma consagração e uma libertação poderosa cheia de corinho de fogo. O campo espiritual, da batalha espiritual, começa dentro de casa. Porque se você não consegue ser um crente dentro de casa, comunicando a partir do seu comportamento, que você como marido entendeu o seu papel, você como esposa entendeu o seu papel, brilhantemente exposto pelo Almir na semana passada, não adianta vir marchar no poder aqui. Amém? Pastor, não tem uma vaga para mim no ministério não, porque eu entrego visão e revelação. Deixa eu conversar com sua esposa primeiro. Maravilha? Pastor, não tem uma vaga aí não que eu prego pra caramba? Deixa eu conversar primeiro com a sua esposa, com seus filhos, para saber como é que está. É assim que Paulo ilustra pra gente onde o pau quebra. Onde o negócio onde nós somos provados se estamos com a cara cheia de vinho ou se estamos cheios do Espírito Santo. E aí, uma vez que ele já tenha falado do papel da mulher, do papel do homem, dentro de um casamento, agora ele vai falar sobre outras relações que são de suma importância nessa nossa vida terrena e onde também temos muitas oportunidades de glorificar a Deus através do não para a carne. Onde nós temos a oportunidade de vencermos no poder do Espírito, ele começa dizendo, enchei-vos do Espírito. Aí lá no outro texto que eu li, o outro pão do hambúrguer, ele diz, revesti-vos do Senhor na força do seu poder. Ele está falando a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Só que no momento ele está falando sobre o confronto contra a carne, e no outro momento ele vai falar do confronto contra os poderes malignos espirituais que lutam contra o povo de Deus. E aqui nesse momento ele vai falar sobre como nós devemos nos comportar na relação de filhos para com pais, pais para com filhos, patrões para com seus empregados, empregados para com seus patrões. É isso que ele está falando nessa carta, ou nesse momento no capítulo 6, onde nós lemos. Então é importante que nós tenhamos isso aqui em mente. O que faz, ou dá total sentido para a interpretação desse bloco das relações básicas da vida é sabermos que nós estamos num campo de batalha espiritual. Que nós devemos nos encher do Espírito de um lado, para não dar vazão à carne, que nós devemos nos revestir de Deus do outro lado, para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. E onde isso é provado dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. E ele começa com os filhos dizendo, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Pois isto é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que tudo corra bem com você e você tenha vida longa nesta terra. E cá entre nós, não é muito difícil de entender o que o apóstolo Paulo está querendo comunicar, porque nós entendemos hoje o quão difícil tem sido, o quão complicado tem sido manter uma relação desta natureza pacífica dentro de casa. E também é importante nós pensarmos aqui que Paulo está falando isso há mais ou menos uns 2000 anos atrás, para você entender que o problema não é só o seu filho. Os filhos dos homens naquela época também eram problemáticos, também tinham dificuldades, também, de alguma forma, desonravam os seus pais, e a prova disso é que Paulo precisa tratar deste tema. Então, quando nós olhamos para isso aqui, quando nós temos isso aqui em mente, nós vemos que é verdade o que Salomão fala, não tem nada novo debaixo do sol. Lembra do desgosto que Caim promoveu para a casa de Adão e Eva, matando seu próprio irmão? Então, filhos desobedientes, filhos inclinados para a desonra dos seus pais, filhos inclinados para fazerem mal aos seus pais, existem desde que o homem caiu. Desde que o homem, afetado pelo pecado, se viu neste lugar, ou com este dever de honrar a autoridade colocada sobre ele, os homens têm falhado, os homens têm deixado a desejar. E, sobretudo nos dias de hoje, eu acho que é importante dizer isso, nós vivemos um tempo, lamentavelmente, em que, junto do pecado, somado ao próprio pecado, nós estamos sendo bombardeados por todos os lados, de todas as formas, a fim de que nós, como filhos, não honremos os nossos pais, não façamos a nossa parte nessa relação estabelecida pelo próprio Deus. E é bom dizer isso aqui, amém? Estabelecida pelo próprio Deus. Vou pegar um gancho do Almir. Quando Paulo vai falar sobre marido, mulher, pai e filho, Paulo não está inventando nada não, gente. Paulo está resgatando uma estrutura estabelecida pelo próprio Deus, desde a criação de todas as coisas, a fim de que, por meio do Evangelho, as coisas sejam reposicionadas nos seus devidos lugares. Então, quando ele pede para a esposa ser submissa ao marido, do jeitinho bíblico que vimos, para o marido ser o Cristo da sua esposa, disponível para entregar a vida por ela, morrer por ela, se sacrificar por ela, ele está olhando lá para Gênesis. Ele está olhando lá para aquele lugar onde todas as coisas começaram e onde tudo foi estabelecido pelo próprio Deus. E quando você olha para toda a Escritura, o que mais tem na Escritura, de maneira muito clara, de maneira cristalina, essa estrutura onde pai e mãe são as lideranças, são a autoridade dentro da casa, de modo que qualquer coisa diferente disso é uma distorção daquilo que Deus estabeleceu para a sua glória e para o seu louvor. Então é importante dizermos esta hora, eu não estou inventando nada, Almir não inventou nada. É uma estrutura que o próprio Deus estabeleceu, que precisa ser respeitada, independente dos tempos, independente das eras. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde está sendo fomentada essa rebelião natural contra aqueles que foram chamados para cuidar, zelar, amar, se sacrificar seus filhos. É natural hoje você ver uma notícia que uma criança foi até uma delegacia ou ligou para um número de atendimento e denunciou o seu pai. E aí, quando parece que o pai, de maneira indevida, criminosa, estava espancando o seu filho, ele simplesmente disse, sai do celular. Sai do celular. Sai do celular. Wesley, não dá o celular na mão do Tomás, não. Geralmente ele pega, mas quando dou, tomo também a hora que quiser. E está tudo bem. Televisão, quando tem que desligar, eu desligo. Irmão, sabe como é que desliga uma televisão? Aquele botão vermelho da parte de cima. Você pega aquele botão e você faz assim, ó. Até efeito sonoro teve, né? Você desliga. Mas hoje, nós vivemos um tempo em que os pais estão acuados, os pais estão
amedrontados, estão encurralados por uma agenda onde tenta desestabilizar e desestruturar de fato aquilo que é a realidade de Deus desde sempre. Então não estou politizando a pregação, eu estou falando a verdade. Nós estamos vivendo um tempo em que as estruturas naturais estabelecidas pelo próprio Deus, desde a criação, estão sendo atacadas, porque essas estruturas foram feitas com o propósito de glorificar a este Deus. Logo, quando alguém deseja não glorificar a Deus, uma das coisas que se faz é mexer nessas estruturas. Então, desde que o mundo é mundo, pai é autoridade sobre filho, e ponto final. Então não sei se você hoje está no papel de pai, ou no papel de filho, ou no papel dos dois, né? E aí a gente entende que depois que se forma uma outra família, a coisa muda de figura, contudo a parte da honra e do respeito jamais. Quando nós olhamos para isso e pensamos, você que está nesse lugar, você precisa entender que o manual da igreja, a única regra de fé e prática da igreja, para a igreja, para o crente, para esse povo reconciliado, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus estabelece de maneira bem clara os pais como autoridade dentro de casa. E isso muda de figura quando nós estamos dentro de um sistema, dentro de um contexto onde o homem perdeu o temor do Senhor. Você não precisa ser muito estudioso ou ir a fundo em pesquisas para entender o que eu estou falando. Nós estamos vivendo um tempo em que tudo aquilo que é verdade absoluta está sendo questionado pelas ideias deste tempo. Simples assim. Eu quero citar 2 exemplos bíblicos com você aqui hoje, para você ver que todas as vezes que nós estamos inseridos, ou os homens estão inseridos num tempo irreligioso, com falta de temor de Deus, onde os homens ignoram a existência do eterno, onde os homens ignoram a palavra de Deus como regra de fé e prática, é natural que haja desobediência a pai e mãe. Isso aqui é terrível. Escuta o que eu vou lhe dizer. Uma das principais características de um tempo onde as pessoas estão afastadas de Deus é desobediência a pai e mãe. Põe para a gente, por gentileza, Romanos capítulo 1, versículo 28. Qual é o contexto de Romanos capítulo 1, versículo 28? Paulo está falando sobre os homens que se recusaram a reconhecer a Deus como o Criador Supremo, que suprimiram a verdade de Deus pela mentira dos homens. E aí, desenrolando isso, olha o que ele diz no versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, vamos segurar aqui um pouco. Qual é a razão daquilo que vem depois do que lemos aqui? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus aqui é a verdade revelada dele. Quando você despreza a palavra, quando você despreza a escritura, quando você despreza aqueles princípios, aqueles valores, as estruturas que Deus estabeleceu, como vimos aqui no casamento na semana passada, e agora estamos vendo na relação entre pai e filho e pai, quando você despreza isso, acontece o que vem depois. E está aqui. O próprio Deus os entregou a um modo de pensar. De novo, vamos parar um pouco, porque tudo começa no campo das ideias. Tudo começa no campo das ideias. Ou, a palavra mais comum nos dias de hoje no debate público, tudo começa com ideologias. E depois que aquilo que a gente pensa, ou aquilo que a gente entende, é afetado pela mentira em detrimento da verdade, depois que o próprio Deus, pela nossa rebelião, nos permite pensar de acordo com a nossa própria vontade, segue o texto, está aí. Para praticarem coisas que não convêm. Então, primeiro, a gente se afasta de Deus, a gente despreza o conhecimento de Deus, a gente despreza a Bíblia, despreza a Escritura. Mas a blogueira, irmão, ela é a Bíblia. Mas eu conheço uma pessoa, é a Bíblia, está pregando a Bíblia, tem a Bíblia como regra de fé e prática, está sustentando o princípio da Escritura. Wesley, mas é psicólogo, sociólogo, irmão, é a Bíblia. Então, quando você despreza o conhecimento de Deus, abandona a palavra de Deus, Deus te entrega um modo de pensar reprovável. E aí as ideias vão sendo construídas, porque tudo começa no campo das ideias. As ideologias estão tentando formar o seu modo de pensar acerca das coisas. E depois que Deus te entrega, Deus permite que as ideias façam ninho na sua cabeça. Depois que você dá ideia para a ideia,
você começa a praticar o que não convém. Vamos ver quais são as práticas inconvenientes. Está no versículo 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, diga homicídio. É só para você entender aonde desobediência a pai e mãe está incluído. Só para você entender isso. Os homicidas, aqueles que cometem homicídio, estão juntos com aqueles que desobedecem pai e mãe. Discórdia, engano, malícia, são difamadores, 30, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe. Vamos para um outro texto para eu andar e não perder muito tempo aqui. 2 Timóteo, Paulo ainda, capítulo 3, versículo 1, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Olha o que ele diz. Quero que você leia junto comigo, por gentileza, segunda carta de Timóteo. Ou a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Paulo está instruindo a Timóteo, e eu pego isso aqui para mim. Quando eu li, eu falei, Senhor, muito obrigado por falar com o jovem Timóteo e falar comigo hoje. Paulo está instruindo o jovem Timóteo sobre os últimos dias. Quais são os últimos dias? Os últimos dias foram inaugurados com a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, desde lá, os últimos dias começaram. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha como é que ele caracteriza os tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores e desobedientes aos pais. Então essa ideia de desobedecer pai e mãe não é única e exclusivamente uma falha de caráter da criança ou do adolescente ou do jovem. Essa ideia de desobedecer pai e mãe não é única e exclusivamente um fruto dessa era em função do fomento à rebeldia e da liberdade restrita. Esse negócio de desobedecer pai e mãe é nada mais, nada menos do que a desestruturação daquilo que Deus estabeleceu por meio do pecado que entra no mundo e destrói o que Deus fez. Então todas as vezes que você vê uma criança pirracenta, um adolescente rebelde, toda vez você olha para aquilo e diz, ali está a deformidade da criação. Deus não fez filhos para desonrarem pais. Deus não fez filhos para desobedecerem mães. Deus não fez filhos para tratarem seus guardiões, seus responsáveis desta maneira. E só tem um lugar onde essa divergência entre pai e mãe, entre filho e pai, essa divergência entre filho e mãe, onde esse conflito, esse atrito é resolvido no Evangelho. No Evangelho. Somente o Evangelho pode fazer isto. Põe para a gente, por gentileza, Lucas capítulo 1, versículo 14, onde o anjo está comunicando para Zacarias, pai de João Batista, a missão de João Batista. E ele diz no versículo 14, você ficará feliz e alegre, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Dele quem? João Batista. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, ao vinho e o Espírito Santo, um do lado do outro de novo. Já desde o ventre materno, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias. Segura aqui. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Aí quando tu pensa no espírito e no poder do Elias, tu pensa num ministro que vai vir quebrando tudo. É ou não? Cuspindo fogo, fazendo milagre, prodígio, maravilha, né? Quebrando tudo. Você pensa que o cara que vai vir no poder e no espírito de Elias vai vir arrebentando todas as coisas, mas está lá. No espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais. Você entende o que eu estou querendo dizer? Que essas anomalias relacionais que existem entre nós
e os nossos queridos, entre filhos e pais, pais e filhos, nada mais é do que a caracterização da rebelião dos homens contra Deus. Todas as vezes que você vê um filho rebelde, ali está a marca de um povo que está andando afastado de Deus. E é por isso que esse povo, que agora reconciliado pelo Evangelho, está em Cristo Jesus e por estar em Cristo está no próprio Deus, é chamado a não sair por aí fazendo um monte de coisa extraordinária, mas obedecer seus pais. Eu não tenho nada extraordinário para dizer para você, senão obedeça seu pai. Obedeça sua mãe, honre seu pai, honre sua mãe. E aqui tem algumas razões para nós fazermos isso. Primeiro, porque é justo, está escrito no texto. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Pois é justo. O que quer dizer isso é justo? É porque é o certo. É o certo. Se meu pai me der, não. É justo, é correto. E sabe qual é o mais louco do mundo? Sabe qual é o mais louco do mundo? Tem muita gente obedecendo muita gente de fora de casa, mas quando olha para dentro de casa sempre é um sacrifício. Obedece amigo, obedece blogueiro, obedece influência. Ué, o que tu tem a ver com... O que tu tem contra os blogueiros? Nada. Não tem nada contra os blogueiros. Só que esse tempo está sendo marcado por uma educação virtual na vida das pessoas. As pessoas estão sendo educadas pelos influencers. E aí eu, como pastor dessa igreja, preciso dizer, ou você fica com a Bíblia, ou você vai ficar com a opinião alheia dos outros que perto ou longe estão formando a maneira como você está vivendo. Então, quando a gente olha para isso, ali está uma rebelião contra Deus. E é justo, irmão, é justo. Fralda pra caramba. Eu estou fazendo as contas, vou cobrar tudo, brincadeira. Sabe? Os pais anulam a vida, entregam a vida, morrem literalmente para que os filhos vivam. Fazem absolutamente de tudo para que os filhos sejam beneficiados, às vezes até demais. Então é justo que os filhos obedeçam seus pais. Segundo, diz o texto, honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12, né, o decálogo sendo descrito pelo profeta Moisés, e no momento que ele vai virar a página, quando ele vai falar daqueles mandamentos que dizem respeito aos relacionamentos que nós temos um com os outros, a primeira coisa que ele diz, cara, filho, honra pai e mãe, pelo amor de Deus. E aí quando ele diz que a vida vai ser prolongada na terra, ele não está querendo dizer de modo nenhum que de maneira mágica, quando você honra seu pai e sua mãe, você tem 80 anos garantidos. Mas quando você honra seu pai e sua mãe, ou seja, quando você se submete, quando você obedece, e quando você faz aquilo que tem que ser feito, naturalmente a sua vida é agregada, a sua vida é favorecida, você é abençoado e você deixa de perder muita coisa. E aí alguém pode dizer, Wesley, mas essa é a ordem natural? É a ordem natural. Quando seu pai diz, não vai para esse lugar e não anda com essa pessoa, pode ser só paranoia. Mas na maioria das vezes é a visão de quem é mais experiente, de quem já se enfiou em um monte de loucura e quem sabe do que está falando. E aí quando você vai ver as entrevistas das mães, daqueles que acabam sofrendo pelas consequências de seus pecados, indo a óbito com 20, 18, 19, 17, quando você vê a entrevista, a mãe falou, eu avisei para não ir. Então não é que honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, submeter a pai e mãe, vai garantir que tu vai viver 100 anos. Mas, de um ponto de vista natural, é assim que funciona. Então o chamado do Evangelho, antes de você sair por aí pelo mundo fazendo coisas extraordinárias, é honre seus pais, obedeça seus pais, para a glória de Deus. Amém? E aí ele vai falar do papel dos pais também no texto. Está aí. Ao passo que os filhos precisam obedecer seus pais, ao passo que os filhos precisam honrar seus pais, ao passo que os filhos precisam se submeter a essa autoridade tem um dever para com aqueles que se submetem. Vê se não é a mesma coisa que o Almir pregou na semana passada. Ao passo que a esposa precisa se submeter ao marido, respeitar o marido, honrar o marido tem o dever, como autoridade doméstica, de morrer pela sua esposa.
Então, nessa relação onde existe uma autoridade e alguém que se submete a essa autoridade, aquele que se submete, mas aquele que é autoridade precisa cumprir com os seus deveres também. E, do meu ponto de vista, geralmente é mais complicado para a autoridade. Quem mais é dado, mais é cobrado. E o que ele orienta aos pais? A primeira coisa está aqui no texto. Não provoquem seus filhos a ira. E o que é provocar aqui? Não é implicância não, aquela implicância, né? Aquela implicância, às vezes, Tomás está parado sem fazer nada, mexendo nos carrinhos, né? Não sei o que dá no pai de menino, mas ver o menino murmurando, reclamando e às vezes chorando, dá um negócio na gente, né? Aí eu dou um tapa na cabeça dele, ele fala, o quê? Aí a gente fica ali, né? Aí um vai para cima do outro, eu vou para cima dele, ele vai para cima de mim. Né? Não é essa implicância que eu estou falando. Provocar ira ao filho é viver de maneira inapropriada no seu papel de pai, de modo que o seu filho seja prejudicado. Todas as vezes que um filho não recebe do seu pai, não recebe da sua mãe, aquilo que deveria receber, e a gente vai falar o que os pais precisam entregar aos seus filhos aqui, porque isso está no texto. É importante que nós já saibamos que não existe, escuta isso que eu vou te dizer, não existe paternidade e maternidade neutra. Ou você faz o que foi chamado para fazer, ou você vai comprometer a criação do seu filho, e é o que o texto chama de ira. O seu filho irado não é o filho insatisfeito porque não ganhou um Play 5 no Natal. O seu filho irado, de acordo com o texto, nada mais é do que um filho que deveria receber do pai o que precisava e não recebeu. Teve a sua vida, a sua criação comprometida. Um filho irado é um filho que não é amado como deveria. Um filho irado é um filho que não é educado como deveria. Um filho irado no texto é um filho que não foi corrigido como deveria, e por isso o texto continua. Então, o dever do pai não é provocar ira ao filho, ou seja, não é prejudicar o filho com a sua ausência, com a sua omissão, com a sua falta de compromisso com a educação do seu filho. Pelo contrário, ao invés de irar o seu filho pela sua ausência, pela sua falta, por aquilo que você deveria entregar e não entrega, está escrito no texto. Mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa aqui é a missão de todo pai e de toda mãe. As jovens aqui da igreja, que foram mães de primeira viagem, e lá em casa também isso foi falado entre eu e minha esposa, me ouviram dizer o tempo inteiro, engravidar ou ter um filho não é uma realização pessoal, é uma missão dada por Deus. Então, quando você pensar em engravidar, ou quando você pensar, né, junto com a sua esposa ter um filho, colocar uma semente neste mundo, fazer um herdeiro para as suas posses, lembra que você está adquirindo uma missão. O pai tem uma missão, a mãe tem uma missão, e a missão está escrita nesse texto, criá-los com toda a disciplina e a admoestação do Senhor. E quando a gente fala de criar no texto, a palavra está falando sobre nutrir. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando aos pais, leitores dessa carta, que o dever deles é alimentar os seus filhos com absolutamente tudo eles precisam para que eles cresçam saudáveis, fortes e se desenvolvam. E obviamente, não é a palavra nutrir que aparece, mas criá-los. Não é a palavra alimentar que aparece, mas criá-los. Isso implica dizer que nutrir e alimentar aqui é em todas as esferas da vida de uma criança. Pai deve nutrir o seu filho emocionalmente. Pai deve nutrir o seu filho intelectualmente. Pai deve nutrir o seu filho, a mãe deve nutrir o seu filho emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Não é? É o que a gente sempre fala aqui da classe das crianças. A classe das crianças é um braço. É um braço, é um apoio, é um suporte. Mas quem lê Bíblia com criança sistematicamente são os pais. Quem corrige os desvios de caráter da criança são os pais. Vou levar para a escola para ver se a escola... Escola o quê, irmão? Escola o quê? Quem nutre, quem alimenta, quem cria são os pais. Primeiro, na disciplina. E a palavra grega que aparece aí para disciplina fala sobre o treino
de uma pessoa. Qual é o papel do pai ao disciplinar? Qual é o papel da mãe ao disciplinar? Treinar a criança. E esse treinamento diz respeito ao cultivo da mente e da moralidade. E empregada para este propósito, às vezes ordens, às vezes instrução, às vezes repreensão e punição. Então olha para cá que isso é extraordinário. Qual é o dever do pai? Criar seu filho com disciplina. E disciplina no texto nada mais é do que treinar a mente e o coração para que o caráter seja alinhado com a vontade de Deus. Na verdade, quando se treina a mente e coração, o caráter vai ser alinhado com qualquer coisa, de acordo com o treino. Amém? Se você treina seu filho para que ele ande em caminhos tortuosos ou longe dos caminhos do Senhor, ou se o treino, né, há quem diga, né, há quem diga que um técnico aí, né, um técnico que já passou pelo Fluminense, inclusive, né, ele era da resenha, né? Era da resenha, chegava no vestiário, batia papo com os jogadores, deixava os jogadores fazer um coletivo e depois ia para o jogo. Qual era o grande problema? Que às vezes dava certo. Às vezes dava certo, inclusive foi campeão com o Grêmio. Foi campeão com o Grêmio, né? Libertadores. A gente chegava lá na resenha, botava o pessoal, mas não tinha tática, não tinha físico, não treinava o time. E quando dava certo, ficava legal, mas quando dava errado. Então entenda, o treino que você oferta para o seu filho vai definir o caminho que ele vai andar. E ao passo que o filho é treinado, você precisa empregar os recursos que existem, disponíveis na palavra de Deus. Ora instrução, ora ordem, ora repreensão, ora punição. Quer ver alguém que treinou um povo inteiro ao longo da história? O próprio Deus pegava o povo de Israel e ele treinava Israel, ele orientava Israel. Ora ele estava orientando o povo, ora ele estava dando ordens para o povo, ora ele estava punindo o povo, imprimindo juízo sobre o povo. E aqui eu não quero entrar nos méritos de discussão de rede social, se bate ou não bate, se deixa de bater ou se não deixa de bater. A grande questão é que você tem o dever de fazer com que o coração do seu filho receba a mensagem de que o salário do pecado é a morte. Entende o que eu estou querendo dizer? Você precisa comunicar para o seu filho, da forma que a Bíblia sustenta, que o salário do pecado é a morte. E o seu filho vai entrar na linha segundo a vontade de Deus. É um dever dos pais. Outra coisa que ele diz, não só criá-los com toda a disciplina, mas também na admoestação do Senhor. O que é admoestação no texto? Nada mais do que advertência, repreensão. E aí, olha que coisa maravilhosa, é como se fosse um complemento. Na disciplina, você ordena, você orienta, você corrige e você pune. E na admoestação, você adverte. Na verdade, está tudo dentro de um grande pacote. E aí, se você me perguntar como pastor, o que você pensa? Pastor, eu penso o que está escrito diante de nós, que é dever e obrigação dos pais olharem para os seus filhos como uma missão e empregarem sobre seus filhos o treinamento bíblico para que eles temam ao Senhor, para que eles recebam do Senhor a mensagem que Ele comunica por meio do Evangelho. Se há arrependimento, se há contrição, se há reconhecimento, há salvação para a glória de Deus. Mas se não há arrependimento, o juízo está à porta. O juízo está à porta. Então isso aqui é para deixar bem claro para você que é pai, para você que é mãe, que você não tem o direito de negar ao seu filho a orientação bíblica e muito menos a disciplina bíblica. Todas as vezes que você nega a seu filho a correção do coração dele, todas as vezes que você nega a seu filho a punição pelos pecados. Wesley, o que você está querendo dizer com punição, irmão? Eu não estou mandando você bater no seu filho, depois a culpa é minha, né? Não estou mandando você bater no seu filho. Quando o meu passa dos limites que nós entendemos lá em casa, que são aceitos para a gente desenrolar, trocar uma ideia, eu dou um tapa nele. Só que depois do tapa eu admoesto meu filho, ou seja, eu me instruo ele. E às vezes eu fico com a sensação que conversar com o Tomás para ele é pior do que tomar um tapa meu. E Ilana está aqui que não me deixa... Eu boto ele sentado no mesmo canto do sofá de sempre, e depois que ele... fala, agora senta aí que tu vai ouvir o porquê que você tomou esse tapa. E aí se você perguntar para ele, quando ele acordar, você pode fazer o teste, né? Pode perguntar para ele, né? Tomás, pode subir em cima da mesinha? Ele vai falar,
Não, mas ele continua subindo. Mas ele já não sabe? Aprendeu ou não aprendeu que não pode? Ele aprendeu que não pode. É o meu dever, é o meu papel. E eu penso que nós não podemos nos furtar desse dever. Eu esqueci de colocar aqui, mas tem um texto dos puritanos que falam sobre criação de filhos, onde os puritanos dizem que os filhos no inferno serão um testemunho contra os pais negligentes. Naquele grande dia, alguns filhos vão ao inferno, e não porque os pais não educaram, mas assim Deus o quis, permitiu que fosse dessa forma. Contudo, os filhos olharão para os pais e vão dizer: por que a senhora não me pregou o evangelho? Por que a senhora não falou para mim desse Cristo? Por que o Senhor não me comunicou que o salário do pecado era a morte? Por que o Senhor não me instruiu? E aí o pai e a mãe vão olhar e vão dizer: é porque me doía muito lhe ver tristinho. É porque eu ficava muito chateado de lhe ver chorando. Agora estamos juntos chorando eternamente. Que o Espírito de Deus enche os pais dessa igreja de coragem, irmão. Mas mais do que coragem, enche de vocês, do final do texto, olha lá, a admoestação não é da psicóloga, não é da psicopedagoga, não é da teórica, da blogueira. Está cheio mesmo, irmão, está cheio de educadora. Senhor, o temor do Senhor, a instrução do Senhor, vai para a Bíblia. Tem muito pai que não consegue fazer seu papel porque não conhece Bíblia para si, que dirá para educar um filho. Irmão, vou falar um negócio aqui, hein? Falar um negócio aqui, hein? Pretende ser pai? Pretende ser mãe? Começa a ler Bíblia agora. Vai cuidar de encher o seu reservatório para que depois não falte na hora de disciplinar, na hora de corrigir, na hora de admoestar, na hora de advertir. Amém? Por último, versículo 5 ao versículo 8, depois do versículo 9, a relação dos patrões com seus servos, dos seus servos com seus patrões. E aqui, irmãos, tem algo que eu gostaria de compartilhar com vocês do ponto de vista sociológico mesmo, do ponto de vista político. O texto que está diante de nós, ele resolve alguns problemas que parecem que não tem solução no campo do debate público, na arena pública, né? A pergunta que fica para a gente, né? Quem está certo, irmão? Quem está certo? Quem está certo, a burguesia ou o proletariado? Quem está certo é o patrão opressor ou o funcionário oprimido? Quem está certo, o patrão que é lesado pelo funcionário ou o funcionário que lesa o patrão? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui, a gente está no ano, né, de eleição, e eu já fiz um vídeo, né? Todo mês eu acho que eu vou fazer um para te lembrar. Todo mês. Botar lá no Instagram, ver lá se quiser. Né? Todo mês eu vou fazer um videozinho. Né? Irmão, se o evangelho não desse conta de tudo, nós poderíamos desconfiar desse evangelho. O evangelho é suficiente para a salvação da alma e para endireitar a vida. O evangelho é suficiente para dizer para você como você deve trabalhar para o seu patrão. O evangelho é suficiente para dizer para você como você deve ser patrão dos seus funcionários. E aí você não precisa da teoria da guerra de classes, da luta de classes, para que você chegue à conclusão em quem votar. Em quem nós vamos votar? Num partido que defende o proletariado? Ou num partido que defende a burguesia? Num partido que fomenta e incentiva o capitalismo e o empreendedorismo no país? Ou num partido que fomenta a divisão dos recursos de modo igual? Está na Bíblia o que a gente deve fazer, irmão. É só você ir lá. Longe de mim querer ser tendencioso aqui. Mas olha o que o texto diz, vamos ler para você entender. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores, aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Esse como a Cristo aqui é a chave. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você sirva corretamente na empresa que trabalha. Sirvam de boa vontade. E vou te falar como chefe de empresa, líder de empresa. Vou te falar. Está nem difícil de ser promovido hoje em dia. É só trabalhar direito.
Irmão, está tão ruim de mão de obra, tão ruim, tão ruim. Quando tem um cara que chega no horário, não bota atestado e sabe os processos, a gente pega logo para promover. Trabalhar de boa vontade não é que um dia você não vai acordar daquela forma de não querer nem sair da cama, né? Mas é entender que você não está ali para burlar os recursos do seu patrão. Você não está ali para prejudicar quem está sendo um canal de Deus para colocar pão na sua mesa. Você não está lá para prejudicar quem abriu-lhe uma porta. Como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do... O que isso quer dizer, Wesley? Isso quer dizer que não é sobre o seu patrão ser injusto ou não. Não é sobre o seu patrão estar enriquecendo a troco de mão de obra barata ou não. É sobre você ter uma relação com o Senhor antes de ter uma relação com o seu patrão. Irmão, a ideia da injustiça, a ideia da falta de coerência na distribuição da riqueza, isso é outro assunto, irmão. A gente não está dizendo aqui se é justo ou injusto, que uns tenham muito, que outros tenham pouco. A gente não está dizendo aqui se o salário mínimo é adequado ou não é adequado. Não é isso que a gente está discutindo. O que a gente está falando é que você é crente em Cristo Jesus e foi chamado para honrar a Deus com um testemunho digno, trabalhando até para um patrão injusto, porque antes você tem um compromisso com o Senhor. Então, se é injusto ou não o salário que você recebe, se a maneira como a grana, o dinheiro, a riqueza é distribuída é justo ou não, irmão, isso é outro tema. Isso é outra questão. Outra questão. O que a gente está querendo dizer e o que o texto está querendo dizer é que você não precisa olhar para o seu patrão como um satanás, mesmo que ele seja um. Né, o que João diz, que aqueles que vivem na injustiça, vivem no pecado, aqueles que vivem no pecado, na injustiça, são filhos do diabo. Só que você tem um dever moral para com Deus, funcionário. E o dever moral que você tem para com Deus é de fazer o que tem que ser feito. É de carregar essa cruz. É de parar de botar atestado igual um louco. É de chegar no horário. É de fazer hora extra quando ninguém quer fazer pelo bem da empresa. Até porque é o que eu falo às vezes nas minhas reuniões. Gente, se a empresa falir, vai todo mundo, hein? Vai todo mundo embora, hein? Isso não é papo de gestor, não é a verdade. É a verdade, se a empresa quebra, todo mundo na rua. E se abrir falência, a gente não leva nada. Por que não fazer o bem por essa estrutura que é um meio pelo qual Deus decidiu colocar? Já pensou nisso também? Isso aqui é lindo. A Bíblia diz que Deus garante o sustento diário, o pão de cada dia. Diz ou não? Só não diz como vai fazer isso. E às vezes é num emprego dentro de um contexto de injustiça. E aqui, cá entre nós, né, eu estou falando só com gente que, né, pode até ganhar pouco, mas ganha. Paulo está falando no contexto onde ele está falando para escravos. Homens que viviam dentro da casa dos seus senhores para servir os seus senhores. E agora Paulo está dizendo, gente, trabalha aí como que se fosse para Deus. Imagina, irmão, se é injusto hoje para você que ganha tá quanto? 1.718? Imagina para esse povo que não ganhava nada e não tinha vontade, não tinha posse da própria vida. E aí Paulo não está aqui sustentando a escravidão como legítima. Não é uma questão, não é um debate cultural. Né? Alguns inimigos do povo de Deus, alguns inimigos da Bíblia, pegam essas coisas isoladas aqui para tentar atacar a fé cristã. Paulo não está discutindo a legitimidade da escravidão, Paulo não está chancelando a escravidão, Paulo está dizendo que nós temos um compromisso com Jesus de Nazaré. Com Jesus de Nazaré, e por isso nós fazemos o que nos foi delegado da maneira que tem que ser feita para a glória de Deus Pai. Segunda coisa que ele diz é que os patrões, está lá no versículo 9, vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, isso aqui é assédio moral, né? Dá logo um processinho, deixando as ameaças,
sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. E aqui está o segredo, Senhor, tanto deles como de vocês. O que Ele está querendo dizer com isso? Que senhores e servos diante de Deus são a mesma coisa. Eles só têm responsabilidades diferentes. Então, se você é patrão, você tem um tipo de responsabilidade. E aí, qual é a sua responsabilidade? É gerir uma empresa e empreender para a glória de Deus. Wesley, nesse país não dá. Fecha e caça um CLT. Você não foi chamado para burlar o sistema. Você não foi chamado para sonegar imposto. Você não foi chamado para deixar de honrar seu time, povo que trabalha com você, né? Wesley, o que é justo? O que é justo na divisão entre os lucros, dos lucros entre o patrão e os empregados? Irmão, não sei. Nunca empreguei ninguém. Não sei. Mas a grande questão é que cada um tem diante do Senhor um dever moral. E cada patrão sabe o que dá e o que não dá para fazer. O que é justo? Cara, o que eu posso fazer aqui pelo povo que trabalha para mim, sem comprometer a minha própria vida? E aí um dia eu estava conversando com uma pessoa, né? A pessoa falou, não, Wesley, a gente está trabalhando para enriquecer o cara e tal. Eu falei, calma, vaso. Calma. Eu falei, você está insatisfeito porque você está enriquecendo outra pessoa? Ele falou, tô. Eu falei, então faz o seguinte, abre sua própria empresa. Emprega 4.000 famílias. Carrega o fardo tributário desse país. Tem que lidar com as perseguições que existem contra aqueles que fazem a economia aquecer por meio do emprego dos seus próprios recursos. E recurso que o empresário bota na rua não é só dinheiro não, tá? Cheio de empresário por aí, irmão, que não dorme. Bota a cabeça no travesseiro já devendo 1.000 famílias no outro dia. Que tem que fazer empréstimo, se endivida para a empresa não quebrar. Entende o que eu estou querendo dizer? Agora, por outro lado, um monte de homens gananciosos que massacram aqueles que trabalham para lhe dar lucro, que oprimem aqueles que fazem de tudo e entregam sua mão de obra para que seus sonhos e seus negócios alavanquem e vão em frente. Então, qual é a palavra do Evangelho para quem trabalha? Trabalha direito. Qual é a palavra do Evangelho para quem é empresário? Seja um empresário para a glória de Deus. Como é que é isso no dia a dia? Não sei. Não trabalho na sua empresa e nem sou dono de empresa nenhuma. É o crente no dia a dia com consciência tranquila diante de Deus, que fez o que tinha que ser feito, agiu como tinha que agir, e não violou a palavra de Deus e nem a sua. É o que eu sempre digo, irmão. Às vezes as pessoas ficam, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a sua vida é que você viva a sua vida sem ferir nenhum princípio da Escritura. A sua empresa que você gere, que você é dono, fere algum princípio da Escritura? Se fere, você está sendo um mau patrão. O trabalho que você exerce na sua empresa fere algum princípio da Escritura? Se fere, você está dando um mau testemunho. Então a gente conclui dizendo que a batalha espiritual para o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, a batalha espiritual para aquele povo que foi chamado das trevas para a luz, de longe para perto, estava morto e reviveu. Irmão, a batalha espiritual para o salvo está dentro de casa entre marido e esposa, está dentro de casa entre pais e filhos, está nessas relações entre patrões, empregados, amigos, vizinhos. Paulo não estica muito aqui, mas essas relações mostram para nós que o Evangelho que supostamente nos alcançou é provado na vida vivida diária de cada um de nós. Então, se você quiser glorificar a Deus, seja o marido que Deus lhe chamou para ser. Se você quiser glorificar a Deus, seja a esposa que Deus lhe chamou para ser. Se você quiser glorificar a Deus, seja o filho que Deus lhe chamou para ser, seja o pai, seja a mãe, seja o patrão, seja o empregado que Deus lhe chamou para ser. E quando os homens nos virem sendo bons filhos, bons maridos, boas esposas,
Bons empregados, meu Deus, tu ganha a mesma coisa que nós e tu faz isso tudo, que eu estou trabalhando para outro chefe, para outro senhor. Meu Deus do céu, seu marido, meu Deus, é o que tenho. Até porque quem falou assim foi eu, né? Coloque de pé para a gente orar. Meu Deus! Esse filho abençoado, terrível. Mas é meu, é responsabilidade. Porque eu gosto de tirar foto no Instagram quando ele está em paz. Gosto de fazer book no Instagram, irmão. Tem que também gostar de ajoelhar, de orar, de ensinar a palavra, de dar um se liga, de corrigir, de disciplinar, de fazer o seu papel. Nós devemos cumprir com as obrigações que o papel que nós ocupamos pede, seja marido, seja esposa, seja filho, seja pai. As estruturas que Deus estabeleceu desde o início de todas as coisas estão sendo restauradas pelo Evangelho e a vida dos crentes que comunica isso.